Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 10 de outubro de 2018. Nós estamos no nosso 17º dia do nosso propósito Caminhada de Oração 3. O tema de hoje é Para onde temos ido? O texto-chave vai estar em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 ao 22. Ontem nós falamos sobre para onde iremos nós, se só Jesus, só Deus tem a palavra de vida eterna, não é mesmo? Então, fez a gente refletir para onde iremos nós. Não temos outro caminho. Se a gente quiser um caminho de paz, de vitória e um caminho aplainado, é o Senhor, não tem outro caminho. Mas hoje eu quero falar sobre para onde nós temos ido, né? Como é que está o nosso caminhar, que a gente tem que estar sempre reavaliando. Então, eu quero contar a história no capítulo 13 do livro de capítulo 13 do livro de 1 Reis, conta-se a história de um profeta novo. Eu amo essa história e eu nunca tinha visto ninguém pregar essa palavra, mas eu descobri que meu pastor Giovanni ama pregar essa palavra e eu fiquei muito feliz. Sempre que ele prega, eu gosto, fico muito feliz porque eu amo essa palavra. Ela sempre que eu lembro dessa palavra, ela me ensina muito. E quando eu descobri ela na Bíblia, falou muito ao meu coração. Eu espero que fale conosco nesta manhã. Amém? Eu vou contar a história que está no capítulo 13, versículo 1 ao 10. Depois eu vou ler, que é o versículo 11 ao 22, que é a chave da mensagem. Bom, existia em Israel, né, ali um profeta novo. E Deus mandou que esse profeta novo fosse avisar a Jeroboão, aquele que estava governando ali naquela época, sobre um altar e entregar umas profecias. Falou que aquele altar, o que ia acontecer ali. O Jeroboão não acreditou muito, ficou bravo quando esse profeta novo lançou essa palavra. Ficou bravo e estendeu a mão e mandou prender ele. Só que na hora que ele levanta a mão dele ressecou. E esse rei, que era Jeroboão, o rei, implorou que o profeta orasse para ele, porque ele reconheceu que aquele homem era um profeta verdadeiro. E aí ele orou por ele e a mão dele voltou ao normal. E o rei disse para esse homem, esse profeta novo: vem comigo, vamos para minha casa, eu vou te recompensar. E o homem disse: ainda que você me dê essa metade da sua casa, eu não posso ir com você, eu não posso comer pão e nem beber água nesse lugar, porque assim tinha mandado o Senhor, da maneira que eu deveria caminhar nessa cidade. Então agora vamos ler. Versículo 11 do capítulo 13 do de 1 Reis. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos lhe contaram tudo que o profeta novo fez naquele dia em Betel. E as palavras que o rei falou para esse homem, né, que daria tudo para ele e tal. Perguntou-lhe o pai desses meninos, o profeta velho que era pai desses meninos, por que caminho foi esse homem? Por que caminho for esse homem de Deus que viera de Judá? Então os filhos disseram qual era o caminho, e ele falou: me prepara um jumento, versículo 13, me prepara um jumento. E ele preparou o jumento, ele montou. E ele foi após o homem de Deus, achando ele assentado debaixo de um carvalho, ele lhe disse: tu és o homem de Deus que vieste ajudar? E ele respondeu: sim, sou eu mesmo. Então ele lhe disse: vem comigo, vem na minha casa e come um pão. Porém ele disse: eu não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão e nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não vai comer, nem vai beber e nem vai voltar pelo caminho que você foi. Tornou-lhe também. Aí esse profeta velho disse para ele: mas eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faz ele voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele estava mentindo. Então o profeta novo voltou, comeu em sua casa e bebeu água. Estando ele na mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta
que o tinha feito voltar. Aí veio a palavra do Senhor sobre o profeta velho, e ali era Deus mesmo falando. E clamou o homem de Deus que viera ajudar, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto você foi rebelde à palavra do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que eu te disse que não era para você não comer e nem beber água. O teu cadáver não entrarás no sepulcro do seu pai. Depois de o profeta a quem fizera voltar, haver comido e bebido, preparou seu jumento e se foi. E um leão o encontrou no meio do caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Essa história, ela é muito séria, porque o profeta novo está começando o seu caminhar, o profeta novo está ali começando a obedecer a Deus, começando a ter discernimento das coisas, daquilo que Deus queria com ele. E ele, por um momento, ele para descansar. Ele foi lá, ele fez tudo que Deus mandou, da maneira que Deus mandou. Ele rejeitou a oferta do rei, de um presente, de honras. E ele deve ter saído com o coração bem alegre, né? Feliz por ter obedecido. E ele para descansar um pouco. E esse profeta velho vem ao encontro dele e faz a cabeça dele para voltar. E ali ele desobedece a Deus, porque ele confiou de que o profeta velho estava falando a verdade. Porque o profeta velho disse para ele: Eu também sou profeta, e foi Deus que me mandou aqui e disse que é para você voltar. Só que Deus tinha dado uma palavra para ele. E hoje, irmãs, o Senhor quer falar conosco por onde nós temos caminhado, né? Por onde nós temos caminhado? Nós temos realmente obedecido a Deus? Ou nós temos realmente obedecido a Deus só até a metade? Dali para lá a gente vê que as coisas estão indo bem e a gente abaixa a guarda, afrouxa nas nossas disciplinas, no nosso trabalhar que o Senhor tem nos conduzido. É muito sério esta palavra. Eu quero falar em especial para aquelas que têm um chamado do Senhor, para aquelas que estão em liderança, para aquelas que Deus tem levantado para algo, né? Porque nosso grupo, louvado seja Deus, ele é bem. O Senhor tem colocado no nosso meio pastoras, líder de mulheres, várias pessoas, né? Então eu quero falar especial para as líderes. Claro que todas vamos receber a palavra, mas a liderança ela precisa estar mais atenta, porque nós não estamos caminhando só para nós estamos caminhando para conduzir um povo, né? Então a cobrança será muito maior. Irmãs, quando os devocionais incentiva, leiam a palavra, orem, tenham experiência com Deus, ouve a voz de Deus. Nós estamos vivendo dias em dias de apostasia. A palavra de Deus diz em Efésios 4, e eu quero ler aqui agora, para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levado à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas antes nós seguimos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de muitas falsas doutrinas, né? Muito engano. Então nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar vigiando, porque, olha, falei vigiando, olha que mineirês. Nós temos que estar vigilante, porque o inimigo está querendo nos ludibriar. Então, a Bíblia diz que se vier um anjo e anunciar outro evangelho, isso é maldição, isso é maldito. A palavra de Deus também diz: Eis que põe diante de vós dois caminhos, o caminho da maldição e o da bênção. Escolhe a bênção para que você viva. Então vamos avaliar o nosso caminho nessa manhã. Como nós temos caminhado? Nós temos sido pessoas que têm direção de Deus, né? Nós temos ouvido a Deus a respeito do nosso caminhar? Nós temos perguntado para Ele se é a vontade dele que a gente vá, que a gente compra, que a gente vende. Todo o nosso caminhar tem que estar diante do Senhor. E o Senhor quer nos levantar nesta manhã com uma intimidade com Ele, de você entender o seu propósito. Eu tenho um devocional acho que do primeiro ou do segundo, eu não me lembro, que eu amo,
que foi quando eu entendi, eu esqueci o nome, acho que é uma vida, um propósito. Quando Deus tem, quando o Senhor começou a me mostrar que Ele tem um chamado para cada um e tem uma maneira de viver para cada um. Assim como foi com Daniel, tinha uma maneira de Daniel viver. Daniel tinha uma maneira especial de viver. Você não vê na Bíblia nenhum outro com a maneira de Daniel, né? Daniel fez esse jejum puxado ali, onde ele fala que ele comia só legumes, verduras, frutas e tomava água. E a Bíblia fala, muitas pessoas acham que ele fez 10 dias. Não é, leiam de novo. 10 dias foi um experimento. Deixa eu experimentar, ele falou para o eunuco. Deixa eu experimentar 10 dias que você vai ver se é bom ou não. Porque o eunuco não queria dar para ele. Falou, não, o chefe da cozinha, né? Não, você não pode comer só isso, você vai ficar abatido, porque ele estava abrindo mão de carne, de vinhos, das delícias da mesa do rei. E ele falou, não, deixa eu experimentar. Então foi um experimento de 10 dias. Mas quando a gente lê em Daniel, você vai ver que ele fez 3 anos. E a gente aí gemendo, chorando, cortando os pulsos por causa de 21 dias, né? Mas tudo bem, a gente chega lá um dia. Mas assim, era um estilo de vida. O que Deus quer criar em nós é que servir a Ele não é religião, é estilo de vida. Todas as outras religiões, budismo, judaísmo, islamismo, se você observar, eles têm um estilo de vida, né? Eles têm um estilo de vida. O budismo medita, todo mundo é criado com essa função, né, de você ser zen, buscar paz interior e coisas até bacanas, né? Mas assim, ele tem um estilo de vida. O judaísmo tem um estilo de vida, eles têm a comida deles separada, né? Eles têm a maneira deles, tem a celebração das festas deles, que são coisas típicas. Mas o povo cristão é uma baderna lascada, né? Uma igreja de um jeito, outra igreja de outro jeito, não que seja errado, mas eu estou dizendo assim, a gente tem que encontrar o nosso estilo de vida em Jesus. E Jesus disse em João 14, 6, né? João 14, 6, eu dizer, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é outro versículo que eu amo. Eu amo tudo na Bíblia, né, irmãs? Mas eu cresci ouvindo esse versículo. Não sei se as minhas irmãs lembram disso, mas meu pai, no momento de. Meu pai bebia muito, né? E ele já conhecia, assim, o Senhor no coração dele. Ele lia a Bíblia, ele tinha uma biblinha. A primeira Bíblia que eu li foi dele, um Novo Testamento, que na verdade eu quero até citar aqui, eu acho que foi a tia Roseli que deu para ele. E ele fala que é, né? Então eu li aquela primeira Bíblia e quando ele estava num momento assim, quando ele bebia e que ele estava naquele momento de arrependimento, né? Que ele sabia que ele não estava fazendo algo bom, e aí ele começava a falar de Deus, e ele falava, a gente tinha 8, 9, 10 anos, eu cresci ouvindo isso. Olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu cresci ouvindo isso e é um dos versículos que eu gosto muito. Então, assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por ele que nós temos que caminhar, é nele que temos que caminhar. E quando eu falo desse estilo de vida, o cristianismo ele é bagunçado, porque nós bagunçamos o negócio todo, né? Jesus fala uma coisa, a gente não obedece. Aí tem igreja que obedece, outras não obedecem, vira aquela confusão, a gente não sabe o que segue, mas é tempo da gente se consertar, é tempo da gente buscar em Deus, na palavra, né? Aquilo que é bom para a gente, aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que Ele está exigindo de nós. Por exemplo, eu amo consagração, eu amo jejum, eu amo viver de propósitos, mas vai ter pessoas que acham que não. Ah, irmã, eu não acho que Deus exige isso da gente, Deus ficar cobrando isso. Então, viva você do seu jeito, querida. Para mim, Deus me chamou para isso. Então, assim, descubra o seu caminho em Deus. Em Deus. Deus tem algo para nós, como ele tinha para esse profeta novo. E ele acabou com o ministério dele ali, logo no comecinho, porque ele foi dar ouvidos a uma pessoa que até era de Deus, tanto é que ele foi o próprio profeta que
que mentiu foi o próprio profeta que foi usado para ele, para trazer a condenação, né? Mas esse profeta velho, talvez ele estava enciumado, talvez ele estava, sabe lá Deus o que ele tinha na cabeça dele, né? Talvez ele já não estava sendo usado, e ele ali naquela cidade poderia ter sido usado para o rei, não foi, veio outro de fora. Enfim, não sei o que aconteceu com a cabeça desse profeta velho, mas assim, se Deus colocou no seu coração um modo, uma maneira de viver de acordo com a palavra, né? Nós também não somos meninos de viver de heresia, de coisas. Estou falando conforme a palavra de Deus. Então, viva aquilo e aprenda a ter intimidade com Deus. Porque esse profeta novo, ele não questionou. Ele devia ter dito, ai, mas Deus não falou comigo para eu mudar. Por que Deus falou com o Senhor e não falou comigo? Deixa eu buscar Deus para ver se isso é realmente de Deus. Né? Nós temos que ter essa sabedoria, discernimento. Eu quero ler também Isaías 57, versículo 14, que fala sobre aplainar os nossos caminhos. Fala assim, mensagem de paz para os arrependidos, né? Esse é o título de cima. Disse-a, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai o tropeço do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois contenderei com eles para sempre, nem indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito se definharia diante de mim, o fôlego de vida que eu criei. Vou colocar, vamos para o 18. Tenho visto o caminho e o sararei, também o guiarei e o tornarei a dar consolação, a saber, os que choram. Como fruto dos seus lábios criei paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. A palavra do Senhor está dizendo para nós aplainarmos os nossos caminhos, colocar, alinhar os nossos caminhos. Tem gente que vive assim, né? O caminho da pessoa parece uma montanha russa. Vai lá em cima, depois tá lá embaixo, no abismo, depois sobe de novo. Mas Deus, ele nos chamou para um caminho aplainado. A única vez que a gente tem que estar subindo é para subir para o monte, na montanha de Deus. E depois descer mais renovado, descer com uma palavra de vida, como Moisés, quando subia ao monte, tinha uma experiência sobrenatural com Deus. Mas não é viver essa montanha russa das emoções. Uma hora eu sou crente, sou fervoroso, outra hora eu não quero mais nada, outra hora e vai subindo e vai descendo e vira esse. E aí isso define o espírito. Não tem ser humano que aguenta isso, né? Não tem corpo que aguenta isso. Por isso, hoje em dia, vamos voltar às doenças psicossomáticas, né? As doenças da alma, tanta depressão, tanto estresse, tanta síndrome do pânico, tanta ansiedade, porque os caminhos não estão aplainados. Então vamos aquietar nossa alma, aquietar o nosso coração, escolher qual é o caminho que estamos seguindo. A palavra diz em Deuteronômio, eu não estou lembrado onde está o versículo, mas é esse o versículo: eis que põe diante de ti dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da maldição. Escolhe a vida, escolhe o caminho da vida para que viva. Então, o Senhor é o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho. Nós temos caminhado por Ele. E Ele é um caminho tão maravilhoso que Ele é um caminho que tem tudo que nós precisamos no caminho. Né? Aqui falou que Ele teve que voltar para comer. Ele quis voltar e comer ali com aquele profeta velho, beber água. Mas Jesus já é o nosso caminho. Nós não precisamos sair de Jesus para nós nos alimentarmos, porque Ele é o nosso caminho. Amém? Então, assim, para onde temos ido? Como é que está sendo o nosso caminhar? Vamos pedir a Deus para aplainar os nossos caminhos, colocar ele certinho, alinhado, sabe? Quando você tem um caminho alinhado, você está vendo longe, você está tendo uma noção de onde você está indo. Não é aquela coisa, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, já não sabe nem, está na escuridão do abismo, que não sabe nem como vai ser o dia seguinte. Então, o Senhor quer levantar profetas, quer levantar
a gente com o nosso chamado, sabe? Quer levantar a gente como a dona da casa que a gente tem que ser, a mãe que a gente tem que ser, aquela mulher que a gente tem que ser. Como foi com Esther. Esther tinha um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? O estilo de vida que esse profeta tinha, que Deus mandou, era: quando você entrar na cidade, você vai lá, você vai fazer o que eu te pedi, você não vai sair pelo mesmo caminho, você não vai parar para falar com ninguém, não vai comer na casa de ninguém. Esse era o estilo de vida que Deus deu para ele. E nós temos que aprender isso, a andar no estilo de vida que Deus tem para nós. Descubra em Deus qual é o estilo de vida que Deus tem para você, na palavra. Deus não tira o estilo de vida que Deus dá para todo homem de Deus, é na palavra. Ele não tem loucuras por aí que está dizendo que é certo, que é o que aqui está falando quando a gente leu. Nós não podemos ser meninos levados por todo vento de doutrina, né? É o Espírito Santo é que tem que nos ensinar. O Espírito, nós temos que nos abrir para isso também, sabe? Talvez o Espírito Santo está te chamando para um estilo de vida. Olha, filha, você tem um estilo de vida, você tem um chamado de orar nas madrugadas, então invista no seu estilo de vida. Ah, mas você, filha, eu te chamei mais para um jejum, para propósito, outras eu te chamei mais para a palavra. Tudo, nós precisamos ter tudo junto, praticar tudo, mas qual é o estilo de vida que Deus te chamou? É saber realmente aquilo que Deus tem para nós, porque hoje em dia é a massa, né? É a multidão. É... Eu comentei, vou comentar de novo aqui dessa minha amiga. Eu comentei ontem sobre a amiga que eu tinha visitado, né? Foi ontem, foi segunda, não lembro. E que ela tinha ganhado esse bebê. E quando ela engravidou, ela sentiu de Deus que ela tinha que ficar totalmente na dela. Então, assim, quase 95% das pessoas não souberam da gravidez dela. E eu concordo plenamente, porque eu acho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu leio a história de Maria e Isabel. Isabel, a palavra de Deus diz que quando ela engravidou, ela guardou esse segredo por 5 meses. Depois leem lá, acho que está em Lucas, não sei onde que está ao certo, mas está ali falando que ela ficou em casa por 5 meses. Quando eu li isso há muitos anos atrás, eu entendi como é maravilhoso seguir os conselhos do Senhor. Por que eu tô falando disso, irmã? Para vocês entenderem o que é estilo de vida, tá bom? Aquilo que Deus pedir para a gente tem que obedecer na íntegra. Então, 95% das pessoas não souberam que ela estava grávida. Ela não quis chá de bebê. Não que chá de bebê seja errado, é maravilhoso, mas ela não quis. Ela não quis um monte de coisa. Ela não quis fazer fotos de grávida. Ela não quis caminhar com o que o mundo está fazendo. Maravilhoso. Vamos fazer sim. Quem quer fazer está na liberdade. Eu estou só dando um exemplo do que é estilo de vida. É você ir mais fundo, tá? E essa pessoa já está no terceiro filho. Ela não está no primeiro. Ela está no terceiro, né? Então, assim, cada uma de um jeito. Como é que é o estilo de vida que Deus tem te pedido? E a gente que vai entendendo esse estilo de vida, a gente vai ficando meio chato mesmo, né? A gente vai ficando meio chato, meio sistemático, é um sistemático espiritualmente. Ah, mas por que você não faz isso? Por que você não... Então deixa Deus te guiar, deixa Deus guiar. Deus quer levantar os profetas novo. Ele quer levantar uma nova geração de profeta, de mulheres tementes, de mulheres que sabem como andar no seu lar, de mulheres que sabem o que fazer, ainda que vai contra a multidão, né? Mulheres que sabem como criar seus filhos, sabem como criar seu marido. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãs, por exemplo, se você é uma mulher às vezes cuidadosa com seu marido, que preocupa com algumas coisas para ele, né? Alimentação, roupa, tá tudo organizado. Muitas vezes isso as outras fazem chacota de quem faz isso. Ixi, eu não faço isso não, eu não tô nem aí. Se ele quiser, ele come não sei aonde. Eu passar roupa? De jeito nenhum. Então, tipo assim, se é um estilo de vida que Deus te pediu, se ele está te ensinando a cuidar da sua casa, faça como Deus te pediu. Ouça a voz de Deus e não vá pela cabeça dos outros, ainda que seja um profeta velho. Nós temos que ouvir o que Deus está nos dizendo e não ser levado por todos os ventos de doutrina.
e não ser assim guiado pelo que os outros acham. Quando Deus fala com a gente, primeiro ele fala na palavra dele. Tá alinhado com a palavra dele? Aí ele te pede um estilo de vida alinhado com a palavra dele. Mas se vem outro querendo te tirar de cabeça do propósito que você está vivendo, não aceite isso. A não ser que Deus te confirma, entendeu? Então busca a direção de Deus e caminhe no caminho que Deus preparou para vocês. Amém? Eu espero que você tenha recebido a sua porção. Eu acho que eu nunca falei dessa palavra, apesar de eu amar ela. Eu nunca falei desse profeta novo, mas é algo que me traz muito temor, porque é triste ele ter perdido um ministério tão profético, tão poderoso. Deus estava com ele, fez uma coisa grandiosa, tinha um caminhar para ele e por causa da desobediência ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida dele e ele perdeu o ministério. E é triste porque ele morreu na desobediência, entendeu? Então vamos orar e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por cada mulher que o Senhor tem colocado diante de mim. Pai, que as tuas palavras possam ser como flechas mesmo no coração de cada uma, no espírito de cada uma. Senhor, levanta esse exército de profetas, Pai, de geração, uma geração nova. Nós abençoamos os profetas antigos, nós abençoamos aqueles que já foram usados para nos abençoar, mas chegado o tempo de nós termos o estilo de vida no Senhor, na palavra, na comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, levanta um exército de mulheres que ama a tua palavra, que vai te obedecer até o fim, que vai seguir para as tuas direções, que nós não vamos virar nem para a direita nem para a esquerda, sem a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.